Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 5 sobre visualização MapView. E nessa videoaula de número 05 a gente vai falar um pouco sobre temas e estilos na nossa visualização. Então antes da gente começar a adicionar botões, adicionar eventos na nossa visualização, a gente está falando um pouco antes sobre estilos, porque é uma coisa que a gente tem que definir antes de começar a desenvolver a nossa visualização, certo? Porque depois você faz tudo, depois você vai para a parte gráfica. Eu acredito que não seja o melhor caminho, então é melhor a gente já começar a ver essa parte gráfica, ver como é que altera os estilos da minha visualização, porque aí eu defino um padrão e aí eu estou pronto para começar a desenvolver o meu projeto, beleza? Então agora vamos lá para o Automation Studio e vamos explorar um pouquinho mais sobre essa questão de estilo e visualização que a gente tem disponível na nossa ferramenta MapView da BR, beleza? Bom pessoal, então a gente está aqui na nossa plataforma do Automation Studio. Na videoaula passada, na aula 04, a gente finalizou essa visualização aqui. Então, para quem não tem esse projeto, basta ir na aula 04 aí do canal e fazer o download desse projeto, está acessível, só clicar no link, fazer o download, extrair e abrir esse projeto aí. A gente basicamente criou 3 páginas aqui diferentes. Então, qual que é o objetivo dessa videoaula agora? A gente explorar as questões visuais dos nossos objetos, por exemplo. Como é que eu faço, por exemplo, se eu quiser trocar o plano de fundo desse botão? Como é que eu faço se eu quiser trocar a borda, o tamanho da fonte e tudo mais? Então a gente vai ver como que a gente cria estilos e temas. Então tema são basicamente propriedades gráficas de todos os objetos que compõem a nossa visualização, certo? Então beleza, como que a gente vai explorar esse recurso, né, pessoal? Dentro da visualização BIR, dentro do projeto aqui no Automation Studio, a BIR já fornece para a gente alguns temas já. Então aqui dentro da seção de Resources do meu MapView, eu tenho aqui a opção Temas, certo? Então se eu vim aqui em Temas e aqui no meu Toolbox, vocês conseguem observar aqui que já tem alguns pacotes já definidos aqui de temas da BIR, tá vendo? Então por exemplo, eu posso vir aqui, ó, tem o tema BIR1, o Flat 1, o Flat 2, por exemplo. Então vamos adicionar esse tema 1 aqui, por exemplo, duplo clique. E tá vendo? Ele adicionou aqui pra gente o tema. O tema BIR1, então um tema que já foi feito pela BIR e ela disponibiliza aqui para a gente que é usuário do Automation Studio, beleza? Então se olhar esse tema aqui, ele vai ter algumas propriedades. Então aqui são os objetos, por exemplo, botões, caracteres e tudo mais, são os objetos da visualização. E se eu abrir aqui, por exemplo, tem as propriedades gráficas aqui, pessoal. Por exemplo, as minhas propriedades aqui dos meus objetos, por exemplo. Isso aqui é um botão, por exemplo, a propriedade gráfica de um botão, por exemplo. Aqui é outro botão, então é outro estilo. Então, dentro desse tema, BIR tema 1, eu tenho vários estilos para um objeto. Então, aqui está vendo a seção botão, aqui, por exemplo. Então, aí você consegue separar. Aí tem o Momentary Button, por exemplo. Aí tem as várias opções para cada um dos estilos. Então, um tema, ele contém vários estilos, dependendo do objeto que você esteja usando. Mas como é que fica isso na visualização? Vamos ver como fica isso na visualização, por exemplo, né? Vamos vir aqui no nosso conteúdo menu, onde a gente tinha adicionado alguns botões, por exemplo. Tá abrindo aqui. Então, olha aqui para você ver. Ele já mudou o meu estilo aqui desses botões, tá vendo? Ele não estava com esse estilo anteriormente e aqui eu consigo selecionar os estilos. Se eu colocar None aqui, tá vendo? Ele volta para o padrão que estava. Mas aí se eu venho aqui e seleciono o tema 1, que foi o que a gente acabou de adicionar, ele muda aqui para esse tema 1. Se eu venho aqui nas propriedades, clicar no botão propriedades, tá vendo que aqui a gente tem a propriedade Style, tá vendo? Aí tem a propriedade Default desse tema e aí tem outras também, por exemplo, ó. E tem a propriedade transparente também, o estilo transparente para esse botão. Vamos vir aqui no nosso conteúdo da página main, por exemplo. Conteúdo da página main. E vamos adicionar aqui alguns botões aqui, por exemplo, para a gente ver. Vamos vir aqui no Toolbox. E vou vir aqui adicionar botões aqui. Vou adicionar um botão aqui e outro botão aqui. Por exemplo, botão 1, botão 2. Vou clicar nele aqui e nas propriedades dele, esse aqui é um botão comum. Então não é um Navigation Button como esse que a gente tem no conteúdo do menu. Então a gente vai vir aqui e tá vendo aqui Style, a gente tem aqui os estilos. Então, ó, tá vendo? Tem muito mais estilos do que aquele. Porque aquele botão, esse botão aqui é um botão de navegação. E esse aqui é um botão comum, um botão de evento, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode selecionar o estilo, ó, tá vendo? Tem o estilo Command 1, o estilo
command, desculpa, tem o command 1, deve mudar aqui algumas propriedades, tá vendo? Quando eu clico, vocês podem observar que as propriedades aqui se alteram, tá vendo? Tem o default small, operate, tá vendo aqui que tá mudando, tá vendo? O gradiente aqui, por exemplo, e tudo mais. Operate 1, por exemplo, e o transparente também. Então eu posso colocar aqui command, e esse aqui, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, operate, por exemplo. Tá vendo que mudou aqui propriedade radial e tudo mais. Como é que eu faço, por exemplo, pessoal, se eu quiser alterar alguma propriedade dentro de um desses estilos, por exemplo, aqui ó, o command. Eu quero alterar alguma dessas propriedades aqui. Não quero ficar toda vez que eu vim aqui ter que ficar alterando manualmente. Eu quero alterar toda vez que eu escolher o estilo command, por exemplo, alterar. Então eu posso vir aqui ó, no meu tema, aqui onde é a seção de botões, né, onde estão os estilos do meu objeto botão. Buscar o estilo command, que seria esse aqui, ó, por exemplo, ó, e eu posso alterar aqui, por exemplo, tamanho da fonte, está 16, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar, não, eu quero que seja 12 agora, por exemplo. E aí, se eu salvar aqui, por exemplo, se eu fechar, aqui, tá vendo? Já alterou, tá vendo? Diminuiu de 16 para 12, tá vendo? Que eu vim aqui e alterei direto no meu estilo. Então, se eu vim aqui, por exemplo, colocar como 18, vou colocar 18 aqui, por exemplo. Vou salvar, voltar na minha tela aqui, ele vai atualizar sozinho aqui o tamanho para 18, tá vendo? Automaticamente, não precisa de alterar nada. Então eu posso vir aqui também, vou deixar 16, que era o que estava anteriormente. Eu quero alterar, por exemplo, o texto da cor, ou o texto, o tamanho aqui da borda, por exemplo, ou a largura de borda, tá vendo? Tá 0,0000, tudo mais aqui. Eu posso alterar essas propriedades aqui, para que eu tenha o botão da maneira que eu quero, por exemplo. O Command 1 também eu posso alterar. Aqui, por exemplo, eu não quero que seja negrito. Então, eu posso vir aqui, false, vou salvar. Ele vai sumir o negrito, por exemplo, do texto, né? Provavelmente deve ser o negrito quando esse aqui, vamos ver se ele está o Command 1. Não, ele está o Operate, né? Então, eu vou selecionar aqui o Command 1. E ele vai sumir o negrito, por exemplo, quando eu clicar. Então, aí eu posso alterar essas propriedades aqui, não tem nenhum problema. Alterei foi do command, por exemplo. Então, aqui eu vou voltar para negrito, ele vai voltar aqui para negrito, por exemplo. Esse aqui, tá vendo? Então, é bem legal, a gente consegue trabalhar com isso daqui. Eu consigo adicionar mais temas também, pessoal. Então, aqui eu tinha um tema, vou adicionar, por exemplo, esse outro aqui, esse segundo tema. Obviamente, quanto mais temas eu adiciono na minha visualização, mais pesada a minha visualização vai ficando, certo? E aqui, por exemplo, eu posso mudar. Ó, tem o tema 1, né? Que é o que a gente estava usando, tem esse flat 1, por exemplo. Tá vendo? Tá vendo? Já mudou completamente o design dos meus botões. Então, são designs completamente diferentes aqui. Beleza? Mudou completamente o estilo aqui. Eu posso vir aqui de novo, mudar para esse tema. Como a gente viu na aula anterior, a gente consegue mudar os temas durante runtime. Por exemplo, se eu estou com a minha visualização, eu quero mudar o tema, por exemplo, eu consigo fazer isso daí, não tem problema nenhum. Beleza? Só que, como a gente viu, a gente precisa de adicionar esses temas na minha visualização. Eu preciso de adicionar esses temas caso eu queira que esses temas sejam transferidos realmente para o meu CLP, né, por exemplo. E aqui, pessoal, tem o ID do meu tema, tá vendo? BR tema 1. Eu vou copiar isso daqui e vou adicionar na minha visualização. Como que eu faço isso, né? Vou vir aqui no meu Map View, visualização. Tá vendo que aqui tem a seção de temas? Ó. Então, eu tenho que definir aqui o meu tema de inicialização, por exemplo. Vou tirar o comentário aqui, ó, do meu XML. Esse vai ser o meu tema de inicialização, por exemplo. E se eu quiser adicionar algum outro tema, por exemplo, eu quero mudar desse tema para algum outro tema, eu tenho que adicionar esse tema aqui também, por exemplo. Eu tenho que adicionar ele aqui também nessa seção. Por exemplo, então eu vou copiar aqui também o ID desse daqui, por exemplo, e eu vou vir aqui e vou adicionar ele aqui também, por exemplo. Vou copiar essa linha aqui, vou colar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? O que acontece, pessoal? Se eu adicionar esses termos aqui no meu Logical View, mas não adicionar na minha estrutura de visualização aqui na seção de configuração, esses temas não serão transferidos para o CLP. Então não faz sentido. Eu tenho que sempre vir aqui no meu arquivo de visualização, aqui na Configuration View, e transferir esses temas aqui. Beleza?
Caso eu só vou usar um, não preciso adicionar dois. Se eu estou adicionando esses dois aqui, significa que eu vou poder trocar depois desse para esse durante a execução, durante o runtime. Isso é legal, mas obviamente isso vai pesar mais a sua aplicação, beleza? Então a gente só está mostrando aqui como é que faz isso e tudo mais. Onde eu posso encontrar, por exemplo, mais informações sobre os temas que estão disponíveis na BIR? A gente pode acessar o Help para ver isso daí. Então eu vou abrir aqui o Help do meu Automation Studio, por exemplo. A gente pode vir aqui em Visualização, Map View, Engenharia, e aqui a gente tem temas e estilos. Aqui mostra como que a gente adiciona o tema e mostra exatamente aqui como que é o design, né, de cada um dos temas. O BIR tema 1, o Mobile, por exemplo, ó, tá vendo? Muda o plano de fundo, o Flat e o Flat 2, por exemplo, tá vendo? Então ele muda o estilo de cada um dos objetos, por exemplo, tá vendo? O botão aqui é diferente do botão aqui e aqui também é diferente, então muda bastante coisa aí. Então, cada marca, né, tem sua propriedade gráfica, né? Às vezes são mais cores, por exemplo, a BIR é totalmente laranja, né? Mas aí às vezes é um fabricante, tem mais cores vermelhas, verdes, azul, então vai mudar completamente o estilo gráfico. O estilo gráfico traz realmente, lembra a marca, né? Então isso é muito importante. Antes de começar ali a fazer um projeto, pensar nessas propriedades gráficas. Outra coisa que é muito importante lembrar é que quanto mais você adiciona, por exemplo, gradiente, essas coisas, propriedades bem gráficas assim, requer maior processamento do seu controlador. Então, se você tem um CLPzinho de entrada e quer deixar a sua visualização completamente cheia de propriedades gráficas, de gradiente, coisas assim bem sofisticadas, a sua visualização vai tender a ficar mais lenta, né? E completamente não vai ter uma performance necessária, vai ter um tempo de resposta ali meio devagar, né, e tudo mais. Então esses recursos gráficos muito sofisticados assim são mais recomendados para PCs industriais ou CLPs ali que estão num nível elevado ali de performance, beleza, pessoal? Isso é importante se atentar a isso para você ter um desempenho bacana na sua visualização, entendeu? Então aí vale ponderar se você vai querer bastante propriedades gráficas ou se você vai querer desempenho. Se você quer desempenho e propriedades gráficas mais avançadas, você vai ter que partir para um hardware mais caro, um CLP mais caro e tudo mais. Então isso tudo são coisas importantes a ser analisado antes de começar a desenvolver um projeto, né? Beleza? Bom, então vamos transferir isso daqui para a nossa simulação e ver como é que vai ficar isso aqui na nossa interface web. Mas antes disso, eu só vou tirar aqui o plano de fundo que tá. Eu vou remover esse plano de fundo, porque senão vai atrapalhar um pouco para ver os botões. Então eu só vou remover aqui, beleza? Vai ficar melhor assim. E agora eu vou transferir isso daqui para a nossa simulação, beleza? Para a gente ver como é que vai ficar esse tema aqui. Então primeiro a gente está usando o tema BIR1, depois a gente vai trocar para esse daqui para a gente ver. A gente vai trocar e depois transferir o projeto de novo, beleza? A gente ainda não vai ver ainda como que troca em runtime, mas com certeza nas próximas aulas aí a gente vai ver como que a gente adiciona ali um botão para poder fazer essa troca durante o runtime, beleza? Então vou aguardar aqui compilar o meu projeto e já a gente volta para ver o resultado na visualização. Beleza, pessoal, já transferi aqui o meu projeto, não teve nenhum erro de compilação e vou vir aqui na nossa visualização, já está carregado aqui, então vocês podem ver que tem um design completamente diferente, tá vendo os nossos botões aqui, do que estava anteriormente no início da videoaula, tá vendo? Então esse aqui tem um estilo diferente desse daqui, tá vendo? Então, o fundo aqui é laranja quando eu clico, né? Mas aqui sem estar pressionado os botões são diferentes, mas dá para ver que ambos aqui tem um gradiente, tá vendo? Então isso aí é interessante também. Botão 1, botão 2. Esse aqui não muda a cor do texto, mas já esse aqui fica branco, tá vendo? Então tem bastante alteração gráfica aqui, né? Do ponto de vista da visualização, os dois botões aqui, né? Então, como eu falei anteriormente, tudo isso tem que ser ponderado. Vamos dar uma olhada agora no tema Flat 1, por exemplo. Vou colocar aqui como para ser o tema de inicialização, tá vendo? Tem Start, tema de Start aqui. Então, vou transferir a minha visualização de novo, fiz essa alteração, vou transferir para a simulação. O bom de estar fazendo simulação, né, pessoal? Quando a gente está fazendo só a visualização, fazendo simulação é bem melhor, porque é muito mais rápido, você consegue visualizar com muito mais facilidade aí essas alterações simples aí. Então, vai compilar bem rapidinho. E a gente já consegue transferir e visualizar isso daí. Beleza? Vou transferir essa alteração. Não demorou muito tempo. Vou vir aqui para minha... Ó, tá vendo? Já mudou completamente o design. Tá vendo os meus botões aqui de navegação,
os dois botões aqui, tá vendo? Mudou completamente o design, um design flat, como fala o nome do tema, né? Então não tenho mais aqui o gradiente, não tenho as bordas arredondadas e tudo mais, não tem aquela impressão 3D, então são botões mais simples. Então são mais simples, então um design assim não tão sofisticado quanto o anterior, mas ainda tem um design ali, tem bastante evento aí que acontece quando a gente faz o clique dos botões, né? Por exemplo, bastante alteração gráfica aqui. Beleza? Outra coisa importante, pessoal, a gente está falando aqui bastante dessas propriedades, e todas essas propriedades são propriedades CSS, né? O Map View é baseado em web. Então como é que eu faço, por exemplo, se eu quiser criar um design de um botão, por exemplo, importar essas propriedades direto no Automation Studio, como que eu faço para ver quais propriedades de quais objetos eu consigo alterar e tudo mais. A gente pode encontrar essas informações no Help, aqui mesmo na seção de visualização. Ele tem aqui como é que eu faço para criar o meu tema, então tá vendo? Você pode criar o seu próprio tema. O que a gente adicionou já eram temas prontos, mas você pode adicionar o seu próprio tema. E o que eu acho legal aqui, por exemplo, é que a gente tem aqui, a BR indica 3 sites aqui para a gente acessar, para a gente poder criar os nossos botões, por exemplo. Não são sites da BR, mas são sites que a BR indica para a gente poder fazer isso daí, por exemplo. Então aqui, ó, a gente tem aqui a propriedade de botões, por exemplo. Se eu quiser criar um botão, vou aqui Button Generator. E aqui você consegue, por exemplo, alterar as propriedades aqui, ó. Tamanho da fonte, o raio aqui da borda, por exemplo, a cor do texto, tá vendo? Background, você consegue alterar aqui também, por exemplo. Então você pode começar a criar seu estilo de botão aqui, por exemplo, ó. Aqui a sombra, por exemplo, ó, tá vendo? As propriedades aqui ó, tá vendo? E aqui embaixo tem o gerador do CSS, tá vendo? Então você pode copiar essas propriedades aqui e colar lá no Automation Studio. E aí a gente vai ter um botão do jeito que você fez aqui, por exemplo. Ela indica também outros sites aqui também para você gerar propriedade de gradiente, por exemplo, propriedade de cor. Então isso é bem legal. Já usei bastante sites aqui para ajudar. Por exemplo, se você quiser ver só a cor, tá vendo? Tem aqui a cor em Hexa, tá vendo? Então o HTML5 aqui também, que são as propriedades quando você vai no Automation Studio. Por exemplo, se você vai escolher alguma cor aqui, por exemplo, tá vendo? Tem as opções web aqui, então aí você tem todas elas disponíveis aqui. E aí se você vir aqui no site indicado pela BR também, você vai conseguir achá-las. Então isso é bem legal. Isso que é bem bacana do Automation Studio, ele indica outras fontes também. O Help é bem rico, então tem bastante informações. E se eu quiser saber quais propriedades eu posso editar em cada um dos objetos, né, pessoal? Então, se a gente vir aqui ainda no Help do Map View, a gente tem aqui widgets, que são todos os objetos disponíveis na visualização, né? Depois a gente vai fazer um overview sobre esses widgets, mas aqui a gente está mais interessado agora nas propriedades de cada um, por exemplo. Então, se eu vir aqui em Button, por exemplo, clicar em Button, eu tenho aqui propriedades, mas aqui eu tenho Styleable Properties, então as propriedades que consigo alterar o estilo, tá vendo? Então, todas essas propriedades aqui eu consigo alterar, pessoal. Todas elas ali são propriedades gráficas, tá vendo? Então, aí a gente consegue alterar essas propriedades aqui. E aí você consegue ver exatamente aqui todas elas, tá vendo? Qual são o limite máximo e mínimo e tudo mais. Então, isso é bem bacana. Isso não só para o botão, mas qualquer objeto que você vir aqui, por exemplo, e clicar. Por exemplo, o gráfico, se você vir, você consegue ver as propriedades que tem ali. Por exemplo, de estilo, tá vendo? Style Properties, tudo isso você consegue ver. Se eu clicar num simples texto aqui, uma label, por exemplo, ó, tem as propriedades gráficas também. Então, tudo isso aí está disponível. Para cada um dos objetos, a gente tem as nossas propriedades gráficas. Beleza? Bom, eu vou deixar esse projeto aqui também disponível na descrição do vídeo, então vocês podem fazer o download, acessar. Eu vou deixar já os dois temas aqui, então altera um tema, altera outro, transfere e veja aí quais são as modificações gráficas. Vale a pena também abrir aqui o tema, os temas já prontos pela BR, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, alterar as propriedades do botão e verificar qual vai ser o resultado, por exemplo, aqui no conteúdo da página, né? Por exemplo, adiciona um botão, adiciona um label, só para vocês criarem esse primeiro sentimento de interagir com a interface. E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai cada vez adicionando mais coisa. Depois a gente vai fazer link de variável de processo, com objeto e tudo mais, beleza? Acho importante primeiro passar esses conceitos básicos, que são coisas importantes antes de começar a desenvolver o projeto,
para depois não chegar lá na frente e querer alterar tudo um por um, né? Então, criar propriedades padrões e depois só replicar. Beleza, pessoal? Então essa é a videoaula de hoje. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E muito obrigado e até a próxima aula.